Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Mônica Rissato mais uma vez. Antes de mais nada, não esqueça de dar o like, de acionar o sininho, compartilhar, se inscrever no meu canal, tá bom, galera? Para fortalecer o canal da gente aí. Gente, eu muito venho falando, né, sobre Olga, sobre Prestes, né, sobre a forma com que eles se destacaram na história, sobre o cangaço, e só que eu acho que eu deixei uma coisa meio que vaga, né? Eu sempre falando ali do trabalho, das revoluções por conta dos problemas econômicos e políticos. Quando a gente fala sobre determinados assuntos, como Olga, como Prestes, como a Comuna Prestes, quando a gente fala sobre a monarquia, que eu falei de Leopoldina, né, como vocês falam, como eu falei sobre também o cangaço, por que tinha um cangaço, por que começou o cangaço, né, que tem aquela questão dos menos favorecidos, que são as pessoas marginalizadas. Gente, quando eu falo pessoa marginalizada, tá, deixa eu explicar, porque eu acho que eu fiquei um pouco fora do contexto. Tá? Eu não expliquei com exatidão. Quando nós falamos de marginalizar, a gente está falando de marginal, bandido. Não é isso. Eu estou falando marginalizada, são pessoas que ficam esquecidas. Pessoas dentro da sociedade que ficam esquecidas, certo? Sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda social. É disso que a gente fala. Os marginalizados são pessoas que ficam ali, né? Pessoas muito pobres, pessoas que não têm condições nenhuma. Tudo bem, gente? Quando nós, das ciências humanas, falamos de marginalizados, é disso que a gente quer falar, tá? A gente não tá falando de marginal, porque essa palavra é muito usada, né, dentro do contexto de pessoas que fazem coisas erradas, tá bom? Mas dentro das ciências humanas, marginalizados são as pessoas que ficam, né, esquecidos ali, né, sem ajuda social e acabam, né, minguando, acontecendo coisas ruins porque não tem apoio da sociedade, tudo bem? Então vamos lá. O que é essa luta pelos marginalizados, pelas pessoas menos favorecidas? Por que essa galera que eu falei de Olga, de Prestes, né, os cangaceiros, pelo que eles lutavam? Eu acho que eu fui muito vaga nas minhas explicações. Então agora eu vou pegar os principais pontos, tá? Nosso país, como eu disse para vocês, ele era um país que pertencia a Portugal e que era regido ali, né, pela galera, né, que veio de Portugal para ficar aqui, até se tornar um país independente, né, que se tornou o Brasil, né, com a chegada de Leopoldina e com os cuidados de Dom Pedro I, que foi o nosso imperador. Ali a gente vivia numa monarquia, eles viviam numa monarquia. O que é a monarquia? Eu não expliquei o que é a monarquia. Ah, mas pra que você fala? Tem pessoas que realmente não sabem, gente, tá? Por isso que eu vou entrar nesses pormenores, tudo bem? A monarquia é quando um país, um continente é regido, existe um dono. Existe uma pessoa, um imperador, um rei, que toma conta de tudo aquilo e tem pessoas que ajudam esse imperador ou esse rei a tomar conta daquele lugar. Não existe voto, não existe presidente, não existe pessoas que vão ser eleitas. Existe um imperador ou um rei que vai passar seu poder de pai para filho. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Isso é a monarquia, que era aquilo que foi vivenciado quando o Brasil se tornou independente. Hoje existe a monarquia? Não, não existe. Ah, mas tem Inglaterra lá, a Rainha Elizabeth que morreu faz pouco. Não, gente, aquilo ali é uma coisa assim, é mais uma, como eu posso dizer, é uma coisa para manter mesmo, assim, os laços, mas não é uma coisa assim que realmente está em prática, tudo bem? Então, da monarquia, a gente vai para a república, que é o quê? Quando os cidadãos, eles têm direito a voto, a escolha de uma pessoa que vai governar. Por exemplo, hoje nós temos uma república, que nós temos um presidente, que tem pessoas, né, ao redor dele, senadores, né, vereadores, aquela galera que vai ajudar ele a governar o país, tá? Isso é uma república. Aí nós temos um presidente, certo? Que tá no topo. E aí, para comandar cada estado, porque ele comanda o país todo. Aí, para comandar o estado, nós temos o quê?
os governadores. Cada estado tem um governador, pois o país é composto de vários estados. Tudo bem, galera? República. Nós saímos da monarquia quando o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, foi embora, beleza? Acabou, não tinha mais como ser monarquia. Tinha que ser república, por uma questão econômica, tá? Que isso eu vou dar outra aula, outra pauta. Porque chega um momento que não tem como mais ser monarquia, tem que virar república, por causas políticas. Tudo bem, galera? Então a gente entra para a república, que é o quê? Os cidadãos, eles vão ter direito a escolher quem vai ficar no poder. Vamos lá, a gente estava no presidente que comanda o país inteiro, tudo bem? Com a ajuda de outras pessoas. Aí nós temos os governadores que vão governar os estados e que prestam conta para quem? Para o presidente, que é o governante de todo o país. Tudo bem, galera? Aí a gente desce mais um pouquinho. Para cada estado existem várias cidades, tá? São Paulo, por exemplo, nós temos várias cidades. Tem Franca, Ribeirão Preto, enfim, várias cidadezinhas, né, aqui em São Paulo. Tudo bem? Eu moro em São Joaquim da Barra, tá? Que é uma cidade pequena de São Paulo. Todas as cidades têm um prefeito, beleza? Um prefeito que presta contas a quem? Ao governador. Tudo bem? E aí ele tem outras pessoas que são os vereadores, né? As pessoas que ajudam. Então existe assim aqui uma hierarquia. Presidente, que governa o país inteiro. Governadores, que comandam os estados. E prefeitos, que comandam as cidades. Tudo bem, galera? Beleza? Até aqui tá tudo bem? Bom, agora a gente vai entrar no modo econômico. Nós vemos no modo econômico de capitalismo. Aí, o que é capitalismo? Todo mundo sabe o que é capitalismo. Ah, a palavra capitalismo. Não, não sabe, gente. Não sabe. Existem pessoas que não sabem o que é o capitalismo. Tudo bem? O capitalismo é a forma econômica na qual nós vivemos. Que é o quê? A rotatividade de dinheiro. A rotatividade de capital. O nome já fala. Capital, que é o quê? A grana, moeda, dinheiro, din-din. Tudo bem? Nós vivemos nesse modo econômico que veio após o feudalismo, que durou 800 anos, tá? Após o feudalismo, nós entramos no regime de capitalismo, tá legal? Que é o quê? Nada mais que a rotatividade frenética, louca do dinheiro. Gente, desculpa, eu fiquei uns dias sem postar vídeo, que eu tive uns probleminhas técnicos aí, mas resolvi. Mas luz na passarela, que a loura chegou. Né? Que de loura não tem nada, mas a gente vai. Luz na passarela, que lá vem ela. Agora falando sério, chega. A Bogojoba falou pra mim parar com isso. Bom, só pra dar uma, né, inclinada aí no vídeo. Pra não ficar muito pedante. Bogojoba é capitalista, tá, gente? Não pode ser gastão. Bom, nós vivemos no regime capitalista, que é a rotatividade de dinheiro. Que é o quê? Eu recebo, certo? Eu trabalho para uma entidade, para uma... Vamos supor, eu vou dar um exemplo mais simples. Eu trabalho numa loja, não trabalho, tá, gente, numa loja. Mas faz de conta que eu trabalho numa loja, todo mês, no dia 5, meu patrão vai lá, toma seu salário, filha. Aí, o que acontece? Eu pego meu dinheirinho, vou lá, pago meu aluguel, faço a despesa dentro de casa, pago meus cartões de crédito, que eu não pago, não é que é mentira, que eu não pago ninguém. Diz brincadeira, gente. Desculpa de novo, mas não aguentei. Bom, o que sobrou pra mim? Nem o dinheiro da condução. Nem o dinheiro da condução sobrou. Aí eu vou lá, trabalho o mês inteiro de novo pra receber e gastar o dinheiro de novo. Entenderam? Isso é o capitalismo, gente. Isso é o capitalismo. Por que Olga, Júlio, Prestes, essa galera, por que eles lutavam tanto, cara? Por que eles brigavam tanto? O capitalismo, gente, ele é um sistema que é um tanto, eu posso dizer assim, é meio cruel, tá? Se você não trabalha feito um louco, se você nasce rico, você tem que trabalhar que nem um louco para poder conseguir pelo menos o seu meio de sustento. É quando a gente entra naquela parte do cangaço, das rebeliões, né? Daquela galera, né? Da Olga, do Júlio, do Prestes, que queriam igualdade para a sociedade. Aí eu vou falar, vem a comunista. Cara, a pessoa que chama uma pessoa de comunista não sabe o que é comunismo. Porque, pelo meu pouco conhecimento, é improvável se tornar comunista. Por que é improvável? Nós vivemos numa sociedade que já é muito capitalista.
não existe a menor probabilidade de se tornar comunista, porque nós temos muitas pessoas que têm um grau de capital muito elevado, tá, gente? E aí, no outro vídeo, eu vou explicar o que é comunismo e socialismo, tá? Nesse vídeo, eu tirei só para o capitalismo, pra gente ter um entendimento amplo do capitalismo. E por que surgiu o capitalismo, tá? Por que o Brasil não continuou com reis e rainhas, imperadores, lá como tinha lá antes, e se tornou república? Porque não tinha mais como ser um país monárquico. Precisava se implantar o capitalismo. Porque a rotatividade de coisas que iam para fora e que vinham para cá era muito grande. Então precisou se tornar um país republicano e que tinha o que? A economia do capitalismo. Beleza, gente? Vocês entenderam o que é capitalismo? Gente, se vocês não entenderam, por favor, coloquem nos comentários, tá? E eu vou responder, eu faço um novo vídeo sem problema nenhum. Isso é o capitalismo. O nosso país é capitalismo. Ah, mas a China é capitalista. É comunismo. Comunista. Mentira. A China não é comunista. Politicamente, eles se colocam como comunistas, mas eles não são, tá? Porque existe ali uma rotatividade de quê? De capital. Vocês me entenderam, gente? Eles se apresentam como comunistas, mas eles não são. Desculpa, gente, socialistas, mas eles não são. Tá? Porque existe uma rotatividade de dinheiro. Cuba é socialista, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai entrar em outra aula, porque eu vou explicar exatamente o que é o socialismo e o comunismo. Aí vai alguém lá e falar assim, ah, mas Karl Marx que não sei o quê. Gente, se fala sobre comunismo desde a época de Aristóteles e de Sócrates, lá na Grécia Antiga. Eles não falavam comunismo, não tinham um nome exato. Eles pregavam o quê? Que todos dentro da sociedade teriam que ser iguais, o ser humano, tá? Todo mundo ter o mesmo modo de vida, tá? Ninguém passar necessidade, todo mundo viver bem, feliz, contente, cada um produzir suas coisas, e aqueles que não produzissem aquilo, o outro produzia, e todo mundo ia viver igual economicamente. Mas os filhos iriam ser criados por quem? Pelo Estado. Essa na ideia de Aristóteles, de Sócrates, nossos queridos filósofos lá da Grécia Antiga. Eles já pregavam esse tipo de ideia econômica. Só que isso foi esmagado. E com o passar dos séculos, né, voltou de novo esta pauta, tá? Que foi quando o mundo se tornou republicano, tudo bem? Só que com a vinda da república, né, com a vinda de governantes, muitas pessoas começaram a ficar... E quem eram essas pessoas? As pessoas que vinham já que trabalhavam para grandes fazendeiros, trabalhavam para grandes fabricantes. A gente teve também a Revolução Industrial, que a gente vai entrar também nessa pauta. Gente, eu tô fazendo aqui um apanhadão, só para vocês entenderem o que é o capitalismo e por que existiam tantos movimentos contra o capitalismo. Tudo bem? Porque dentro de uma sociedade capitalista, existem aqueles que têm muito, e aqueles que não têm nada. Ou seja, não existe uma forma de justiça nisso. Entendem? A pessoa trabalha, às vezes, 18 horas por dia para ganhar um salário que ela, em um dia, ela vai pagar aluguel, vai pagar água, luz, comprar o mínimo de alimentação e não tem uma vida digna. Tá? Então, assim, o capitalismo, ele pode ser, sim, um modo de vida muito ruim, tá? Eu acredito muito numa forma de vida igualitária, mas, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que, desculpa, mas isso é basicamente impossível de acontecer, né? Ainda mais agora que esse negócio de povo tá comprando boneca, né? Pra dar uma... Aí falou a professora que tem um sapo no vídeo. Mas, gente, eu não podia perder. Eu perdi o amigo, mas não perdi a piada. Esse negócio dessas bonequinhas reborn aí que o povo tá comprando agora. Eu não... Meu, tem gente pagando 15 mil reais numa boneca, gente. A gente aí com os orfanatos lotados de criança, precisando de pai e de mãe. Aí a pessoa vai lá e me compra uma boneca de 15 mil reais e ainda quer levar a criança no sul. É um negócio que não entra na minha cabeça. E isso é capitalismo. Vocês me entenderam? Uma pessoa dá 15 mil reais numa boneca é capitalismo. É o extremo do capitalismo.
Aí você fala, mas professora, e esse sapo? Meu sapo não vai no SUS, meu sapo não recebe Bolsa Família. Gente, ele é um bichinho animado, tá? É um bichinho aqui, que ele tá aqui comigo, que ele é só meu amiguinho, tá? É uma coisa que ele não existe, ele é uma pelúcia, que eu sou apaixonada por essa pelúcia, tá? Ninguém judia do meu sapo, por favor. Deixa meu sapo fora dessa história do reborn. Ele tá de reborn, não. Chega a noite, ele vai pro canto dele, tá? Cada um pro seu lado, tá bom? Então tem nada a ver com reborn. Então, gente, nós vemos nossa sociedade totalmente capitalista. Um mundo capitalista. Nós temos a Rússia, temos a Cuba, que tem um modo de política econômica diferente. Mas eu vou entrar nesse detalhe também. Que eles não são lá santinhos, não, tá? Mas, professora, por que a senhora fala dessa forma, não sei o que lá do comunismo, não sei o que? Gente, para se tornar, para termos uma sociedade, um lugar comunista, que exerça o comunismo, as pessoas têm que dividir o que tem. As pessoas têm que ter coisas iguais. E nesse mundo que a gente vive, é impossível. Entendem? Então, mas só que no próximo vídeo, que eu já vou preparar uma pauta, eu vou explicar exatamente como é o comunismo e como é o socialismo. Eu vou dar um exemplo de comunismo para vocês, que eu vejo como comunismo, tá? Se você vai numa tribo indígena, certo? Chega uma tribo indígena de verdade, não essas que... Tem umas tribos indígenas aí que infelizmente foram, né, afetadas aí pelo... eu falo que foram afetadas pelo capitalismo, mas tem muitas ainda que estão bem resguardadas, que não aceitam nem visitas de pessoas de fora. Para conseguir entrar numa tribo indígena dessa, gente, precisa de autorização da FUNAI. A FUNAI tem que negociar, tem todo um trabalho para poder conseguir ir lá, e você tem que seguir os trâmites deles, tá? Até a forma de vestimenta tem que ser igual a deles, tá? Existe toda uma... porque eles não aceitam pessoas de fora, para não ter essa coisa ali do envenenamento, né? De levar esse nosso problema econômico para dentro do lugarzinho deles. Isso é uma forma de comunismo. Porque eles compartilham tudo que eles têm. As mulheres cuidam dos filhos umas das outras. Não existe aquela coisa de cada um vive a sua vida. Não. Tudo que eles pegam, eles compartilham. Eu tô falando de alimento, tá, gente? Eles compartilham, eles vivem junto. Eles são uma grande comunidade. Tudo bem? Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando disso, que é um estado comunitário. Estado comunitário, a palavra já diz, comunismo. O comunismo é o quê? É um estado comunitário, onde as pessoas dividem o que têm, umas ajudam as outras, e uma não quer ser melhor que a outra. É igualitário. Eu não tenho uma blusa melhor que a minha colega. Eu não tenho mais móveis que a minha colega. Eu não tenho 2 carros na garagem enquanto ela não tem nenhum. É um estado comunitário. Se eu tenho um grampo, o meu vizinho tem um grampo também. Entendem? Isso é o comunismo. Igualdade social. Por que eu dei o exemplo das tribos indígenas? Porque eles vivem assim ainda. Em estado comunitário. O nome já fala. Comunidade. Tá, gente? Então, hoje eu vim para explicar um pouquinho disso, porque eu tô entrando muito nessa parte, né, das revoluções lá contra o capitalismo, contra a falta de igualdade, só que eu não expliquei o significado de cada um desses termos, de cada um desses estados econômicos, tá? Então é isso. Hoje eu falei sobre o capitalismo, tá bom, gente? Que é o sistema econômico que nós vivemos, tudo bem? E na próxima aula eu vou falar sobre socialismo e comunismo. Apesar que eu falei bastante sobre o comunismo. Eu acho que eu entrei um pouco fundo dentro do comunismo agora. Mas é isso, tá bom, galera? Por hoje é isso. Se vocês não entenderam, galera, comenta, fala, me chama. Gente, tem lá no meu Instagram também, tá? Vai lá no meu Facebook, Mônica Rissato, que vocês vão... vocês podem falar o que vocês sentirem vontade. Mas, gente, compartilha. Olha, se torna membro... Sei lá, faz alguma coisa, me ajuda a crescer aí, pelo amor de Deus, que a gente vai longe. A gente vai longe, eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar muita gente aí nessa minha forma aqui de dar aula aqui meio doidona, mas eu sei que vai dar tudo certo. Então, gente, hoje foi pra falar dessa forma de economia, tudo bem? Porque vendo meus vídeos, eu tô falando muito de revoluções, né, de coisas, de acontecimentos, mas eu não tô explicando
o fundamento, o real fundamento. Então, por isso que hoje eu quis pegar um vídeo para falar só sobre o nosso estado econômico, a nossa forma de economia, que é o quê? O capitalismo, que é nada mais, nada menos que a rotatividade de dinheiro, de capital. O nome já fala, capitalismo. Então, ó, quando vocês forem fazer uma prova, alguma coisa, capital, capital lá de Pernambuco. Não, gente, existe dois tipos de capital. O capital lá de Pernambuco, capital de São Paulo, capital, né, dos estados, mas existe o capital que é o quê? Moeda, dinheiro, grana. Capitalismo, que é a forma econômica na qual nós vivemos. Tudo bem, galera? Capitalismo. Rotatividade de dinheiro. Rotatividade de quê? Capital. Tudo bem, galera? Ó, super beijo, espero que vocês tenham entendido. Espero que ajude bastante esse vídeo de vocês, tá bom, gente? Porque foi como eu disse, eu tô entrando muito nas revoluções, tô falando de vários personagens da história, mas não tô explicando a ideologia corretamente. Por isso que eu quis tirar esse vídeo para poder falar só sobre o capitalismo. O próximo vídeo vai ser sobre socialismo e comunismo. Tudo bem, galera? O Gojaba tá mandando beijo, eles estavam morrendo de saudade, e eu também. Como eu disse, eu tive alguns probleminhas técnicos, não tava conseguindo gravar vídeo, mas agora eu voltei de novo, e agora espero que não tenha mais nenhum problema técnico, tá, gente? O próximo vídeo, socialismo e comunismo. Beijo no coração, e até o próximo vídeo, galera!